Bom, então agora oficialmente, boa noite a todos. Estamos já então gravando a nossa segunda aula aberta nesse mês de junho. Nosso assunto da aula de hoje então vai ser sobre MTR, tá? Manifesto de Transporte de Resíduos. E aí eu começo a nossa aula já fazendo questionamentos para vocês, tá? E aí eu quero que vocês ou me respondam no chat ou apenas anotem para vocês as respostas para que a gente depois tire algumas dúvidas, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é o gerador de resíduos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma indústria e gerei um resíduo, tá? E eu vou destinar esse resíduo para uma determinada empresa. Quando eu destino esse resíduo para essa determinada empresa, eu estou já, a partir de então, me eximindo de qualquer responsabilidade sobre dano ambiental causado por esse resíduo, ou eu ainda fico responsável por ser o gerador daquele resíduo que está sendo destinado, transportado, enfim. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. Se a responsabilidade do gerador, ele continua no transporte e, posteriormente, destino, ou se ele termina ali. Tá? Essa, então, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se em uma licença ambiental, por exemplo, numa condicionante de uma licença ambiental, não tiver ali exigindo que tenhamos o MTR, eu não preciso, enfim, declarar no MTR, ou, mesmo não estando numa licença ambiental, eu sou obrigado a emitir, né, o documento de manifesto de transporte de resíduos. Então, são essas duas perguntas. A questão de estar ou não na licença obriga ou não o gerador ou o transportador, enfim, a fazer o MTR, e o outro é a responsabilidade do gerador, beleza? Então, eu inicio a minha fala, tá, comentando sempre sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por que eu sempre começo por ela? Porque como ela é uma lei nacional, né, ela é uma política nacional, e é a partir dela que muitas outras legislações, é claro que nós temos outras legislações relacionadas a resíduos, que são anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E essas legislações, elas estão abarcadas pela política, e a partir de 2010, também outras legislações, outras normativas foram sendo desenvolvidas com base nela, tá? Então, sempre eu gosto de começar pela política, justamente porque ela é como se fosse eu não gosto muito de dizer essa palavra, que ela é um guarda-chuva para outras legislações, mas é importante a gente observar sempre o que tem ali na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, olha só, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata ali sobre planos de gerenciamentos de resíduos a nível nacional, estadual e municipais também. Tá? Então, ali ele exige que os ârgãos públicos estaduais, municipais ou nacionais, eles tenham um controle sobre os resíduos gerados dentro daquele âmbito de competência, né? Então, nós temos resíduos gerados em determinados estados, e a responsabilidade, então, sobre o gerenciamento integrado disso, acaba, então, sobre o próprio estado, ou, através disso, é emitido lá para o órgão nacional, para que ele, então, faça a compilação desses dados, tá? Dentro, então, desse controle, cada estado deve desenvolver os seus instrumentos para o controle desses resíduos, tá? E um dos instrumentos de controle né, de resíduos, de mapeamento de resíduos, é o MTR, é o Manifesto de Transporte de Resíduos. O nome Manifesto de Transporte de Resíduos parece que ele só é utilizado quando se vai transportar um resíduo. Tá? Mas o Manifesto de Transporte de Resíduos, ele tem um objetivo muito mais amplo. Ou seja, ele tem o objetivo de mapear os resíduos desde a geração até a sua disposição ambientalmente adequada. E aí eu faço um parênteses para o ambientalmente adequado. Por quê? Porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no seu artigo, deixa eu dar uma coladinha aqui, no artigo 15, inciso 5º, ele fala sobre a extinção dos lixões. Tá? Então, ele fala sobre a extinção e a recuperação dos lixões. Nós já vimos na aula passada que o lixão, já desde 2010, tá? Desde quando foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ali já se determinou que os lixões devem ser extintos e deve ser feita, então, a sua recuperação na sua integralidade, ou seja, aqueles resíduos ali ou devem ser retirados dali, então, encaminhados, os recicláveis para reciclagem e os demais para um aterro sanitário,
tá? Então, a partir de 2010, tinha um prazo de 4 anos para que todos os municípios, para que o Estado se adequasse a essa lei, né, a essa política, coisas que, obviamente, não aconteceram, e nós temos ainda muitos municípios, muitos estados que ainda têm lixões como sendo o ponto de destino, né, o ponto de disposição dos resíduos, mas que fique claro, este não é o que a própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala em disposição ambientalmente adequada. Quando ele fala disposição ambientalmente adequada, ele está querendo dizer de aterros sanitários, e quando nós temos, por exemplo, um rejeito, no caso um classe 1, por exemplo, que é o nosso resíduo perigoso, né, conforme a NBR 2004, nós temos também outra possibilidade de ser um aterro industrial classe 1. Tá? Então, nós temos essas possibilidades de destino, né, de disposição de resíduos. Então, sempre é bom, quando a gente lê uma lei, que a gente consiga interpretar ela da melhor forma, porque senão a gente vai acabar se embananando, né, naquele monte de detalhezinhos, tá? Então, essa é a primeira coisa. Dentro também da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos traz ali a questão da responsabilidade do gerador. Ó, lembra que eu perguntei para vocês lá no início se o gerador ele segue sendo responsável quando o transportador leva o resíduo, sabe-se lá para onde. Tá? Então, sim, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos ali já está estabelecendo, tá? O gerador é responsável por todo o gerenciamento do resíduo sólido. Lembrando que quando a gente fala em gerenciamento ou em plano de gerenciamento de resíduos, a gente está falando da geração, identificação e segregação do resíduo, a gente está falando do acondicionamento, a gente está falando do transporte, a gente está falando do tratamento e da disposição ambientalmente adequada. Tá? Então, quando a gente fala desse gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a gente está falando de todas essas etapas. Então, a responsabilidade do gerador é que esse resíduo que ele gerou, que até lá o final dessa cadeia, né, que esse resíduo ele seja disposto de maneira adequada ambientalmente, ok? Então, a partir daqui, a gente tem um problema. Por quê? Porque como é que o órgão ambiental ele vai conseguir mapear, vai conseguir identificar que aquele resíduo gerado na indústria, ele vai chegar até o seu destino, até a sua disposição ambientalmente adequada. Então, aí surge o que nós chamamos de manifesto de transporte de resíduos, essa declaração, esse mapeamento da quantidade, do tipo de resíduo gerado até o seu destino final, tranquilo? Então, através disso, nós temos um controle, nós temos um mapeamento da onde vai. Tanto é que eu hoje ainda vi uma notícia, agora eu não vou me recordar o site que eu vi, tá? Eu estou sempre procurando algumas notícias relacionadas à área ambiental, e uma delas me chamou a atenção. Relacionou o aumento da quantidade de resíduos em algumas regiões, e aí não foram em todas, tá? Ao MTR. Por quê? Porque como o MTR ele consegue fazer esse mapeamento de quantidade gerada e o destino, através disso, os órgãos ambientais, enfim, os órgãos públicos relacionados à questão ambiental, eles conseguem identificar se eu tive uma redução ou um aumento de resíduos, e até mesmo de qual tipo de resíduo, e se esse resíduo está sendo destinado de maneira adequada. Então, através dessa forma, o órgão ambiental consegue mapear. É claro que aqui a gente está falando de um sistema, pode-se dizer assim, um sistema ideal, como se a gente estivesse entendendo que todo o resíduo que ali foi gerado, ele vai ser destinado de maneira adequada. Mas muitas vezes o próprio cadastro do resíduo ele pode ser burlado, né? Até mesmo porque o MTR é como se fosse uma declaração de imposto de renda. O sistema aceita o que tu coloca ali. Tá? Então, se tu colocar a quantidade de resíduos a menos, o sistema vai aceitar. É claro que, uma vez comprovado que há uma omissão numa informação ambiental, ou que há um erro ali, e esse erro foi doloso, ou seja, foi com intenção, aí nós temos previsto algumas penalidades na própria lei de crimes ambientais, que pode punir aquele responsável técnico que possa ter preenchido
o MTR ou até mesmo o responsável legal pela empresa para as informações prestadas inadequadamente, tá? Então, por mais que seja um sistema que aceite a informação colocada, sempre é importante colocar as informações o mais correto possível, justamente pela questão de fiscalização, tá? Já dando uma pincelada antes, para poder passar a bola para o Pablo, eu não comentei lá no início, né? Mas o Pablo, então, é o que vai nos dar a honra da sua fala hoje. Ele tem experiência, então, com emissão de MTR, ele já deu alguns cursos também sobre emissão de MTR, então ele tem uma certa experiência sobre isso. E aí eu convidei ele, então, para que ele pudesse nos contemplar na nossa aula aberta de hoje, tá? Então, daqui a pouquinho mais eu vou passar a bolinha para ele, mas antes, então, para finalizar a questão aqui da declaração do MTR, da questão também da responsabilidade que aquele declarante tem, ele é um sistema que não tem custos, tá? Então, por exemplo, eu vou declarar ali a quantidade gerada, enfim, vou usar o sistema ele é gratuito, né? A emissão do MTR é gratuita. Mas em caso de alguma inconsistência, algum erro, enfim, algum crime ambiental que tenha por trás dessas informações colocadas no MTR, aí nós temos a aplicação de multas ambientais, tá? Que obviamente já tem previsão na própria Lei de Crimes Ambientais, como também tem previsão na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, nós temos várias legislações que podem ali ser inseridas e serem aplicadas para punir aquela pessoa que, de fato, insere uma informação errada. Assim como nós temos lá no imposto de renda a malha fina, por exemplo, que às vezes é descoberta depois, né, e aí a pessoa acaba caindo na malha fina. Tá? Então, o MTR funciona nesse mesmo sentido. Pablo, tu tá nos ouvindo? Alô, alô? Opa, estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? Acho que sim, tá todo mundo ouvindo, acredito. Então, show de bola. Escrevam no chat aí, pessoal, todo mundo escuta o Pablo, por favor. Qualquer coisa, se não ouvirem... Estamos ouvindo sim. Beleza, show de bola. Beleza. Olha só, Pablo, antes de tu começar a tua fala, mas tu vai apresentar também, né? Alguma coisa assim, vou puxar Beleza. depois ali. Eu só quero mostrar para o pessoal uma licença ambiental, que eu também questionei lá no início, se quando eu não tenho uma obrigatoriedade nas condicionantes de licença, se aquele gerador, né, ele fica dispensado de fazer o MTR. Então, eu vou apresentar rapidamente a minha tela aqui para mostrar para vocês algumas condicionantes de algumas licenças ambientais, tá? Então, caso vocês não estejam visualizando a minha tela, vocês, por favor, abram seus microfones e me avisem, tá? Porque eu não vou conseguir olhar o chat. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, rapidamente, duas licenças. Uma a nível estadual e uma a nível municipal, e a gente vai ver as diferenças sobre ela, ok? Então, eu vou começar a apresentar aqui para nós, só um pouquinho. Beleza, todos estão vendo a minha tela? Estão vendo aqui? Sim? Ótimo. Beleza, então olha só. Vocês devem estar vendo aqui que eu estou mostrando para vocês uma licença de operação da FEPAM, é o órgão estadual, tá? Lembrando que algumas normativas com relação ao próprio MTR, alguns estados pode ser um pouco diferente, então alguns estados podem determinar normativas com o seu conteúdo interno diferente do que a FEPAM determina nas suas normativas, tá? É claro que a base do MTR, ela é a mesma, ela tem o mesmo objetivo, ela tem o mesmo sentido, mas algumas regrinhas, por exemplo, quem é que tem que declarar, quem é que não tem, pode ser diferente em diferentes estados, tá? Então, claro que sempre, se você está nos assistindo de outro estado, observe as normativas do estado de vocês, tá? Então, aqui nós temos uma licença de operação, lembrando que todas as licenças ambientais, elas devem estar liberadas ao público justamente pelo princípio da publicidade, tá? Então, aqui nós temos a licença de operação da Móveis K1, ou seja, da Móveis Capesberg, então uma indústria de móveis que nós temos aqui na cidade de Tupandi, eu já vi que tem gente de Tupandi aí,
tá? Então, essa aqui é uma das licenças ambientais que a Móveis Capesberg possuem, tá? E aí tem várias informações, mas eu quero passar direto para o que nos interessa, que é a parte dos resíduos. Por quê? Porque na aula da semana que vem, quando nós falarmos especificamente sobre as licenças ambientais, nós vamos aí tratar sobre essas condicionantes de uma forma mais completa, ok? Também, se cortar a minha fala, por favor, abram seus microfones e me avisem, tá, galera? Então, aqui, ó, quanto aos resíduos sólidos, observe, ele tem várias coisas aqui. Entre elas, nós temos aqui, ó, ser enviado, preenchido e enviado à FEPAM trimestralmente a planilha trimestral de geração de resíduos sólidos. Lembrando que a planilha trimestral de geração de resíduos sólidos não é o MTR, tá? É uma outra planilha. Então, é bom que a gente faça essa distinção. Uma coisa é a planilha trimestral de resíduos e outra coisa é o MTR. Tranquilo? Então, tá, beleza. Aí, aqui diz para onde é que a gente encontra essa planilha trimestral. Depois diz, deve ser mantido aqui, né? Deve ser mantido a fiscalização da FEPAM, o plano de gerenciamento de resíduos atualizado, como nós já comentamos, todas aquelas etapas de gerenciamento, né? Geração, segregação, identificação, acondicionamento, transporte, tratamento, destino final, beleza? Então, tudo isso tem que estar disponível para a FEPAM, tem que fazer isso aí, ok? Aí diz, olha só, isso aqui é muito interessante, muito importante quando a gente fala também de MTR, tá? Por que a gente fala que a responsabilidade é do gerador sobre as informações dos resíduos e o seu destino? Diz o seguinte, ó, deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as quais os resíduos estão sendo encaminhados. Então, observem que é a responsabilidade daquele que gera o resíduo saber se para onde o resíduo está indo possui licença para receber o resíduo. Isso é muito importante. Por quê? Porque se o gerador não está eximido de culpa em caso de um dano ambiental, é importante que ele saiba para onde está indo o resíduo dele. Então, ele cobrar daquele transportador ou daquele também destinador, do local onde está sendo destinado o resíduo, a licença ambiental para tudo isso, tanto para transporte quanto para a disposição de resíduos, tá? Isso é uma condicionante de uma licença ambiental da empresa. Então, quando a gente verifica um item como esse, ele está dizendo que é muito importante a gente ter a identificação e também, digamos, a própria fiscalização, né, de para onde está indo os resíduos gerados pela própria indústria, né, pela própria empresa, ok? Aí diz aqui também a questão de venda, fala a questão de queima a céu aberto, nós comentamos na aula passada, tá? E aí ele tem aqui um item específico, observem, que fala especificamente sobre manifestos de transporte de resíduos, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, deverá ser observado o cumprimento da portaria da FEPAM. Então essa portaria da FEPAM é a portaria que nos diz quem é que deve, quem é que não deve. Enfim, outras coisas que talvez aí o Pablo vai nos contemplar também na fala dele, tá? Referente ao manifesto de transporte de resíduos. Observem que ele não começa a falar muita coisa sobre o manifesto, ele não dá indícios. O próprio empreendedor, ele tem que ir atrás, ele tem que identificar quais são as necessidades com relação ao manifesto de transporte de resíduos. Ele não está descrevendo aqui o que cada empreendedor tem que realizar. Ele diz que deve ser observado. Tá? Então, lembra sempre, quando tem a palavra deverá ser observado, deverá ser verificado, é uma obrigatoriedade, não é uma opção do empreendedor não observar o MTR, não observar outras coisas relacionadas aos resíduos. Tá? Ele fala também aqui do transporte de resíduos perigosos, tá? Classe 1, nós já vimos isso também na aula passada, nós temos classe 1 e classe 2, gerados no empreendimento, somente poderá ser realizado por veículo licenciado pela FEPAM. Já vimos isso também agorinha, logo um pouquinho antes, tá? Tem que ser verificado se tem a licença ou não. Tranquilo? E aí fala novamente sobre o MTR, tá? Então, observem que aqui ele está falando sobre o MTR numa licença ambiental emitida pelo órgão estadual, tá? Além disso, ele fala também da própria responsabilidade do gerador aqui dentro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma licença ambiental emitida pela prefeitura daqui da Feliz, tá? Então, uma licença de operação municipal,
Eu peguei a primeira que tinha à disposição no sistema da prefeitura, tá? Então, eu não escolhi. Fui lá e peguei a primeira, e aí nós tínhamos essa licença, nós temos aqui as condicionantes, e eu vou direto para os resíduos. Ó. Então, ó, quanto aos resíduos sólidos, e se a gente observar, tá? Em nenhum momento ele faz menção ao MTR, em nenhum momento, certo? Então, ó, até o número 3.7 aqui, ó, ele está falando sobre resíduos. Então, por nenhum momento ele falou sobre MTR. A pergunta que eu fiz é, se não está descrito aqui a necessidade de observar o MTR, significa que ele não precisa observar o MTR? Escrevam para mim no chat, ele precisa ou não precisa observar o MTR? Escrevam aí, precisa ou não precisa? O que vocês acham disso? Quero ouvir a opinião de vocês aí. Marina, precisa. Alguém discorda da Marina? Precisa sim. Adriana. Natália precisa, depende do que está na portaria. Boa, é bom, é um bom entendimento. Precisa sim o Matheus. Alguém acha que não precisa? Eu acho que, pelo visto, o pessoal não vai contrariar, não, né? Também acho que precisa a Vanessa. Então, olha só, galera. Sim, precisa ser observado. E aí eu pego o gancho do que o Nóbrega falou ali. Depende do que está na portaria. Sim, por que ele está dizendo isso? Porque tem algumas atividades e alguns resíduos que são gerados que não precisam do MTR, tá? Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer? Se não está naquele rol que é taxativo, ele não é exemplificativo, tá? Ele é taxativo. Então, lá na portaria, se está escrito que ele não precisa emitir MTR, ele não precisa. Agora, se não está naqueles itens ali, naquelas atividades ou naqueles tipos de resíduos, ele obrigatoriamente tem que observar o MTR, tá? Mesmo que a licença não esteja me exigindo. Tranquilo? Então, olha só. Primeira coisa, sempre a gente pensa no pior cenário. Então, se eu não tenho nada escrito ali, precisa, ok? Aí depois a gente analisa a portaria lá de 2018, que foi inclusive alterado alguns trechos em 2020 agora, tá? Então a gente vai observar a portaria se eu estou incluído naquele rol taxativo de que não precisa do MTR, tá? Mas em regra, sim. Então não está exigindo lá na licença ambiental, sim, eu preciso emitir o MTR, ok? Fechou? Artigo 4º, tá, o Pablo nos contribuindo também. Isso aí, Pablo. Nos ajuda aí. Não me deixa mentir sozinho, Pablo, pelo amor de Deus. Tá? Então, tá escrito lá os desobrigados no artigo 4º dessa portaria, tranquilo? Então, galera, dado essa pincelada inicial, uma pincelada longa, né, meia hora de pincelada inicial, vai te ver como eu não gosto de falar, os meus alunos em sala de aula sabem disso, tá? Então, aqui eu vou interromper o meu compartilhamento de tela, estou de volta aqui para vocês, tá? E aí, Pablo, eu passo a bola para ti, então, seja muito bem-vindo, o Pablo foi meu aluno no técnico meio ambiente, depois na engenharia também, né, Paulo? E eu gosto bastante dessa interação com os alunos, principalmente quando a gente vê que o aluno tem um bom conhecimento em determinada área, a gente gosta de usar o aluno, né? Claro, então, seja bem-vindo, Pablo, enfim, eu tenho alguns questionamentos já iniciais para dar um embasamento para a tua fala, tá? A primeira coisa quais são, onde encontro o link para assistir a sua primeira aula sobre resíduos. Nóbrega, vai lá no meu link, no meu próprio Instagram, tem o link do YouTube lá, tá? Do meu canal no YouTube. Qualquer coisa, procura lá, Descomplicando com o Prof. Dudu, lá direto no YouTube, é um canal, tá? Tem vários vídeos, incluindo a aula passada, tranquilo? Beleza. Então, Pablo, começa então perguntando quem é que, né, é obrigado, já deu uma pincelada dos que são desobrigados, né, então quem é que é obrigado a emitir o MTR, e se tu puder nos mostrar um pouquinho sobre o sistema e sobre a necessidade, enfim,
falar um pouco sobre a tua experiência também com o sistema, nos brindar aí com uma fala legal sobre o MTR. Então, a fala está contigo, eu vou fechar o meu microfone, vou deixar a minha câmera ligada, não vou fechar o meu microfone para deixar a tua fala aí, tá ok? Tá, beleza. Nós estamos de volta. Beleza, então, boa noite, pessoal, aí. Primeiro, agradecer o professor Eduardo aí pela oportunidade aí, chamar para falar um pouco, na verdade, vamos comentar um pouco sobre o sistema e, que nem ele falou aí, as experiências que eu tive aí, graças ao Instituto também, né, pelo curso e depois como o estágio que abriu as portas aí para poder começar, né. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, boa noite. Na questão de, vamos lá, tu me puxou aí a questão de obrigatoriedade, né, eu vejo assim, lá também está meio descrito que seria dessa forma, todo mundo que tem, toda empresa, no seu processo produtivo, gere resíduos aí que precisem ser destinados, são obrigadas a usar o MTR. Né? Então, o artigo 4º ali, ela meio que passa as desobrigadas, então ela já elimina, o que não está ali, o restante é obrigado a emitir, né? Seja resíduo classe 1 ou classe 2, né? Não tem essa distinção, né, contaminado, perigoso ou não, enfim, né, todos que têm ali essa geração são obrigados a emitir o MTR no sistema, né. Então, só para a gente, antes, acho que de falar do MTR online, né, podemos falar um pouco como era o MTR antes desse sistema, né, para o pessoal até ter uma ideia, quem já trabalhou deve saber, mas quem nunca trabalhou, né, até 2018, se eu não me engano, acho que abril de 2018 ali, esse sistema que hoje eu vou passar para vocês ali, ele era feito num sistema manual, né, através de um talonário que o motorista levava junto na hora de uma coleta e, enfim, ia preenchendo conforme ele meio que sabia os códigos ou alguém da empresa que iria destinar passava os códigos para ele e, né, e nas quantidades, tudo feito manual, né, nada de registro eletrônico, enfim, e tudo isso depois, ao fim do mês, né, pela empresa de gerenciamento de resíduos, era encaminhada à FEPAM, né, quem tinha que encaminhar, eram 3 vias, se eu não me engano, né, o gerador encaminhava o transportador, e a outra, acho que ficava com o próprio transportador depois, né, então isso tudo até 2018, né, eu tive, voltando à questão do estágio, né, eu comecei na Biocis, que é uma empresa aqui de São Sebastião do Caí, em fevereiro, então em abril veio a ideia do MTR online, né, então eu acompanhei bem essa transição ali, peguei a parte do talonário, que era o manual, e a transição para o sistema eletrônico, né, o sistema online. Então, acreditem ou não, até 2018 era feito um controle manual, imaginem como era a questão de rastreamento, enfim, de tudo isso na questão para a FEPAM, enfim, né, saber o que está acontecendo, onde é que está sendo destinado, então acredito que era muito complicado de ser feito isso. E, propriamente, esse sistema veio para facilitar, né, veio para integrar dados, né, uma primeira premissa ali é a questão de unificação de códigos do Estado com o federal, né, uma planilha única, com códigos do IBAMA. Isso aí já mostrou que veio para dar uma organizada e acabar com desencontros de desinformações, né. Então, ficou tanto para município, para Estado e para federal, todos um código só para poder identificar o resíduo no sistema. Enfim, né, eu não sei se alguém já tem alguma dúvida, alguma coisa que quer para mim dar andamento na fala, pode ficar à vontade, abrir até o professor, se quiser, aí, do microfone. Na verdade, hoje ainda conversando com, claro que, obviamente, informalmente, né, com o licenciador aqui do município, e aí foi comentado se somente aquele gerador de resíduo classe 1 é obrigado a emitir o MTR ou qualquer gerador de resíduo, tá? E aí eu gostaria, claro, que tu falasse para nós se somente aquele que gera classe 1 é obrigado a gerar o resíduo, se tu tem essa informação para nós. Pelo que eu conheço aí de trabalhar com o MTR, né, eu tive a oportunidade também de trabalhar na Biocis e também trabalhar como consultor ambiental em Caxias do Sul, e eu tinha clientes que geravam todos os tipos de resíduos. Era uma metalúrgica, só que eles geravam resíduo classe 2 ali, uma questão de
um resíduo de escritório, um resíduo orgânico, e tudo isso tinha que ser destinado de uma forma que ficasse registrado, né? E também depois eu vou mostrar a questão das declarações trimestrais, isso tudo tem que estar englobado. Com aquele gancho que tu falou das planilhas trimestrais, né? Aham. E tem a do município. Então isso tudo, até uma análise assim, o MTR ajuda a bater os dados, né? Da tua planilha, o que tu vai informar e do que tu movimentou no, no MTR, na DMR do MTR, né? A declaração de movimentação. Então, dando uma análise geral, né, todos são obrigados, independente de ser contaminado. O que vai mudar é a destinação deles depois, né? Claro, Enfim, o claro. que vai ser feito. Mas o descarte, quando for ser realizado, tem que ser registrado pelo documento. E aí, eu sei que tu está fazendo uma pesquisa sobre a mudança do MTR na época que ele era manual, né, como tu comentou aí, Uhum. e agora para essa transição para o sistema online. O que o pessoal tem comentado sobre essa mudança? Eles têm comentado enfim, que está mais difícil, que está mais fácil, que é melhor, que é pior. Como é o que tu tem de resultados parciais até o momento aí? Olhando hoje ali a questão da pesquisa que tá sendo realizada ali, uma aceitação muito boa. Principalmente quem trabalhava com o modelo antigo, né? Eu acho que facilitou bastante quem não trabalhou contigo já pegou uma coisa meio que andando, mas um bom sinal, né? Já pegou uma coisa limpa, com a mente mais limpa para desacostumar daquele, não precisou, né? Então, mas questão de, o que eu vou te dizer? Comentários que surgiram foi praticidade, né? Confiança, a questão de tu estar informando uma coisa que tu sabe realmente o que está acontecendo ali, né? Claro que tem as exceções, que nem tu comentou. O papel aceita tudo, né? O sistema aceita tudo. Só que aí a fiscalização tem que agir, e também tem um gancho aí, vou aproveitar da questão do plano de gerenciamento, que são os códigos que tu informar lá, tem que, vamos dizer assim, ser os que vão ser enviados. Então, aí vai a importância de uma boa consultoria, né? Te dando os códigos, identificando, caracterizando o teu resíduo. De lá, quando tem uma dúvida, tu tira de lá o teu código, né? Tu vai mandar com quem? Tu vai mandar, claro, isso pode variar, o transportador, enfim, mas o código do IBAMA, ele vai estar lá, com o teu consultor que caracterizou o teu resíduo, né? Então, seria mais ou menos isso. Show de bola. Enfim, eu vou questionando, tá? Vai, Galera, vai. se vocês têm também algumas perguntas, vocês podem fazer através do chat aí, tá? E aí, ao longo da fala do Pablo, também depois eu pego essas perguntas e vou questionando se ainda for cabível, né? Se ele não responder no meio da fala dele. Pablo, uma pergunta. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu sou um gerador, digamos assim, tá? Eu sou um gerador, eu sou empreendedor, eu tenho uma indústria no Rio Grande do Sul, então eu sou o gerador. E eu quero destinar o meu resíduo para o estado de São Paulo, por exemplo, tá? Uhum. O transportador que vai lá, vamos supor que o transportador é do estado de São Paulo, todo mundo é do estado de São Paulo, tá? Só eu que sou do Rio Grande do Sul, só o gerador que é do Rio Grande do Sul. Essas pessoas lá de São Paulo, elas têm também que se cadastrar no MTR do Rio Grande do Sul? Como é que funciona essa. Eu não posso dizer fiscalização, mas como é que funciona este controle aí? Se tu tem essa informação para nós. Sim, sim. Funciona da seguinte forma, até a questão de transporte interestadual, né? A gente aqui no São Sebastião do Caí, na empresa, a gente era um gerenciador, né? Então a gente fazia o quê? Coletava o resíduo na tua empresa, né? Gerenciava ele trazendo para nossa empresa, ou não, levando direto para a destinação, e ocorriam casos que esse resíduo era levado para fora do estado através da nossa empresa. Então a gente teria que fazer o quê? Ter um cadastro. A gente mandava para Santa Catarina, no caso, né? Então era o IMA, agora, era Fátima, acho que agora é o IMA, né? E aí a gente teria que ter o cadastro no IMA da nossa empresa, né, no sistema de lá e no sistema da FEPAM aqui. Então era necessário ter dois códigos, dois MTRs, um de lá e um daqui, para poder realizar esse transporte, né? Então tem essa questão dizendo, informando até onde é que tu ia destinar o mesmo destinador, o mesmo tudo, o mesmo transportador, só que no sistema de Santa Catarina ou do Paraná, que também tinha casos que a gente levava direto para o Paraná, né, direto para a cimenteira, que ocorreu a questão do coprocessamento lá, né, da blendagem lá. Então é nesse sentido aí, é obrigatório ali tu ter o cadastro
no teu estado de destino e no teu origem, né? Vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Obrigado pela explicação, ficou bem claro. Agora a gente tem uma pergunta da Alexia aqui, tá? É uma curiosidade que ela tem, se a planilha é aquela trimestral. Eu comentei das condicionantes, né? Então, nós temos a planilha trimestral de resíduos, e também tem a questão ali do preenchimento trimestral dos resíduos no MTR, né? Então, é como se fosse uma duplicidade de informações. E ela está perguntando se tem uma previsão ou se será substituída, enfim, essa planilha trimestral com relação ao próprio MTR. Eu vou responder daquilo que eu acho, e aí se tu quiser complementar, por favor, tá, Pablo? Então, assim, Alexa, a informação, tá, que a gente tem, nesse primeiro momento é que serão duplicadas, tá? Tanto é que nas licenças é cobrado as duas situações, tanto a planilha trimestral de resíduos através desse SIGCORS, como também as próprias informações no MTR, tá? Então, nesse primeiro momento, não há substituição. Recentemente, eles estavam atualizando o sistema do MTR online, no qual eles estavam permitindo colocar as informações dos resíduos gerados a qualquer momento. Então, antes a gente fazia o seguinte, né? Depois de 3 meses, tu preenchia a planilha do MTR lá. Agora, com a atualização do sistema, eu não sei se já foi atualizado, tá? Mas com a atualização do sistema, ele vai permitir com que tu coloque, por exemplo, eu gerei nessa semana o resíduo XYZ. Tá? Então, com quantidades tais, eu posso já inserir no sistema, não preciso esperar os 3 meses para inserir no sistema do MTR. Essa é uma coisa. Mas a questão de substituir um pelo outro, se a gente observar pela licença, não. Tá? Pela licença, ele está te obrigando os dois. Talvez, se conseguir identificar que eles têm uma semelhança muito grande, é bem possível que a gente tenha substituição, tão logo a gente consiga, enfim, igualar, tá, as duas informações. Mas, por enquanto, a exigência é pelos dois, pelo SIGCORS e também pelo MTR. Não sei, Pablo, se tu quer complementar aí. Essa questão de unificação aí é interessante, uma baita ideia, só que, porém, às vezes eles estão, como o FEPAM ali, a nossa estadual, né, eu acredito que ainda tem um conflito bastante com municípios, né, quem é licenciado município, né, tu tem, às vezes, a planilha que tu vai entregar na prefeitura não é nem perto do que é a da FEPAM, então, por isso eu acredito que ainda não tenha sido feito um sistema do controle da movimentação unificado, né. Então, acho que vai ser bem trabalhado nesse lado aí também, né? Talvez os empreendimentos licenciados pelo Estado, talvez a gente tenha essa unificação, né? Justamente porque é o mesmo órgão ambiental que vai receber digamos, vai receber a informação duplicada, né? Isso aí. Então, pode ser que ali para os empreendimentos licenciados pelo Estado, talvez sim, né? Mas não tem como a gente ter a certeza disso, né? Ainda parece que eles estão ainda muito em fase de teste do MTR online, tanto é que o sistema está sendo Com atualizado certeza. frequentemente, as informações ainda, muitas vezes, no próprio sistema, às vezes, não conseguem ser inseridas, ou tem algum problema de inserção de informação, então eu acredito que nesse primeiro momento não vai ser substituído. Como o Pablo bem comentou, eu acho difícil mesmo para as licenças, ou para os empreendimentos licenciados pelo município ser substituído, tá? Mas, Alexa, fica uma curiosidade para nós também, tá? Se realmente for, enfim, substituído ou unificado, tá? Mas muito obrigado pela tua pergunta, muito boa pergunta, tá? Eu gosto, e Pablo, vai te acostumando, tá? Porque o pessoal aqui, eles gostam de fazer pergunta difícil, tá? Sim, eu vi na primeira aula. Vamos lá. Não é Não, tá fácil, tranquilo. não é fácil. Tá tranquilo. Vamos lá Tá? tentar Obrigado. ajudar todo mundo. É isso aí. Obrigado, Alexia. Se mais alguém tiver algum questionamento, por favor, pode colocar no chat aí, tá? Pablo, se tu puder, então, nos mostrar basicamente como é que funciona o MTR, né? O que nós temos de informação nesse sistema, aí fica à vontade para nos mostrar e apresentar para nós a tua tela aí, tá bem? Não, beleza. Deixa eu só logar aqui, que eu vou ter que usar um login aí emprestado ainda. O mais interessante é que no MTR, no sistema, a gente pode, digamos,
colocar um número de licença qualquer, por exemplo, e ele pode aceitar, e essa licença, de repente, pode não existir, ou pode não estar mais válida, né, como a gente tinha comentado no início, uma declaração que não necessariamente enfim, vai refletir a realidade, né, por isso é importante ter o cuidado. Alguém já teve algum tipo de problema com relação ao MTR? Aqui a Fernanda coloca uma dúvida, ó, talvez o Pablo já tenha comentado, mas em que momento eu devo fazer o MTR? Bom, o Pablo está logando ali, eu vou te responder, tá, Fernanda? Desde o momento que tu inicia a atividade e que tu gera um resíduo, ou que tu é um transportador, ou que tu é um recebedor de um resíduo, tá? A própria portaria da FEPAM de 2018, ela já dá essa exigência, tá, de declarar, de fazer o MTR, tá? Então, no momento que tu começa a operar a tua atividade, obrigatoriamente tu tem que atender a todos os requisitos com relação aos resíduos, tá? Então, é uma exigência legal, é uma exigência da própria licença de operação de um empreendimento, tá? Então, comecei a operar, sou obrigado a fazer o MTR, justamente para que o órgão ambiental também tenha um controle da geração, da quantidade de resíduos gerados e o seu destino também, tá? Fazer um mapeamento disso. Então, é importante já desde o início, tá? Se o Pablo quiser complementar e apresentar ali, já está apresentando a nossa tela. Pessoal, se vocês quiserem colocar a tela do Pablo na telinha de vocês cliquem ali no fixar na tela, onde está a apresentação dele, tá? Vocês cliquem ali, vai ficar a apresentação dele fixada na tela para que ele possa apresentar para nós, tá bem? Então, eu acho que vou fazer... Beleza. Fala aí, pode falar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui, vou mostrar antes pro pessoal aqui como é que é, talvez se cadastrar, mostrar como é que é rapidinho aqui para não ter muita... Porque eu entrar lá dentro talvez não tenha ainda sentido. Beleza, todo mundo tá vendo a apresentação do Pablo, galera? Por favor, se alguém não está... Quando você vai destinar o resíduo, você precisa do MTR físico? Sim. Sim, você tem que emitir e tem que ter, se eu não me engano, em 4 vias, tá? Uma cópia fica com o gerador, uma cópia com o transportador, e aí depois uma cópia com o destinador e assim por diante. É como se fosse um mapeamento, né? Em cada etapa, tu vai ter um MTR físico para a comprovação. Tá, Fernando? Depois eu vou mostrar um documento também para a gente ver um emitido já. Beleza. Então, beleza. Aqui tá a questão do sistema, esse aqui é o endereço dele, né? Esse aqui para o nosso estado, né? Se fosse Santa Catarina, teria o nome da instituição de lá. E SC ali. Enfim, né? Aqui é a cara do sistema. Ele vai pedir aqui se você ainda nunca foi usuário, né? Ou já é cadastrado, colocando seus dados aqui. E se você não é usuário ainda, precisa se cadastrar para, enfim, destinar o teu resíduo, né? Vocês vão vir aqui em novo usuário. E aqui vai ser o início do teu cadastro aí no sistema da FEPAM, né, no sistema de controle de manifesto de transporte de resíduos. Primeiramente, o perfil declarante, você vai se identificar aqui, né, se você é só gerador, por exemplo, se você é uma empresa que só gera e destina, né, gerador e transportador. Gerador, transportador e destinador, que esse aqui era o caso da Biocis aqui no São Sebastião do Caí, né, a gente tinha o sistema de gerador, transportador e destinador, por quê? Porque a gente trazia para dentro da nossa empresa, né, fazia o armazenamento temporário desse resíduo, e depois, né, descaracterizava ele como vinha do cliente, fazia uma carga maior, gerava um novo resíduo, né, uma nova característica, então a gente era um destinador posteriormente. Aqui você vai marcar ali, botar os dados da empresa, enfim, né, e um usuário, o administrador aqui, que seria o usuário cabeça aí do sistema por enquanto, depois pode adicionar vários outros. Aí dá um salvar aí, a FEPAM vai estar te mandando uma senha inicial, né, para ter o acesso e depois a alteração, enfim, né. Então deixa eu botar o acesso aqui do pessoal. Aí o pessoal foi querido comigo, aí já depois de quase 4 anos não excluíram o meu usuário, coisa boa, pude usar aqui. Então aqui é a cara do MTR, para quem ainda não viu, né, aqui tem um gráfico
comentando aí os MTRs emitidos, os recebidos e os transportados, né? Como aqui a caso da Biocis em São Sebastião do Caí é um transportador, é óbvio que ele vai ter mais MTRs transportados que os demais, né? Então aqui ele vai mostrando no período de 6 meses. Aqui propriamente as abas aqui, né? Questão de novo MTR. Algumas opções aqui do sistema que ele dá, utilizar armazenamento temporário, que nada mais é do que deixar o resíduo em um local, né, por um determinado tempo, até que ele seja destinado posteriormente, né? Então aqui, dependendo do caso, vai marcar sim ou não, né? Buscar o resíduo, que aqui vem a parte mais complicada que eu já relatei aí com clientes aí e tudo mais, né? Na questão de empresas mesmo. Que resíduo que eu coloco aqui, Paulo? Que código que eu coloco? Então aí vai uma boa dica aí para a importância de uma boa consultoria, né? De caracterizar o teu resíduo na tua empresa, né? Ver o teu processo, ó, tem óleo, não tem óleo, é um produto seco, enfim. Isso tudo tem diferenciações aqui dentro do sistema da FEPAM, né? Que ele me pediu aqui, eu vou só abrir aqui, se o professor me permite, não deixar muito longo, mas pesquisando aqui alguns resíduos, né? Essa aqui seria uma unificação da planilha IBAMA, né? Com algumas descrições que puxou aí das nossas planilhas estaduais, né? E o que acontece aqui, vocês vão talvez observar que tem um asterisco aqui nesse aqui, é um resíduo classificado como perigoso. Quando ele tiver esse asterisco, né, automaticamente ele já vai estar como perigoso, vai formar quantidades aqui, a unidade de medida que tu deseja, estado físico dele, né, se tiver, como aqui, lodos e outros resíduos, né, então aqui, semistólido, enfim, né, o acondicionamento que vai ser usado ali, tem tambores, aqui ele não vai dar opção de trocar para classe 2, devido ao asterisco dele, né, e aqui as demais tecnologias aí que podem ser aplicadas, né, cada um vai ter a sua, né, a gente costumava usar somente blendagem para coprocessamento, nunca destinando aterro, né, os nossos resíduos recebidos na empresa. Isso era uma política interna ali, né. O que facilita também, que o professor falou acho que foi a primeira pergunta aí da nossa live, da nossa meeting aí, que era a questão do ciclo de vida do resíduo, se é responsável ou não é responsável. Bom, ele é responsável até o final, né, então, se tu acabar deixando no aterro, tu vai ser responsável aí pelo resto da tua vida, né, a tua empresa vai estar com o teu nome lá, a bandeira cravada. E mandando para uma blendagem, com processamento, vai ter uma finalização desse resíduo, né, mais eficaz. Enfim, aqui é apenas a caracterização do resíduo, né, identificando o transportador, o destinador, inserindo o CNPJ e os dados deles ali, e dá um salvar nesse documento, e ele vai vir para cá. Tem bastante coisa aqui. Aqui, como o perfil declarante da empresa é gerador, transportador e destinador, né, tem alguns MTRs aqui que já estão salvos, alguns estão para receber ainda, né? Então eu vou abrir um outro aqui como transportador, como isso aí. Depois a gente fazer aquele preenchimento, vamos dizer assim, do formulário online ali, né? Caracterizando o resíduo, quantidade, peso, a destinação que ele vai correr, tecnologia, né? Ele vai virar esse documento aqui, né? Esse é o MTR que vai ser impresso aí nas 4 vias. E aqui ele tem o código dele, é baseado no que? Os 2 primeiros dígitos no ano, os 2 segundos no mês, e esse aqui é o código do MTR. Né? Então aqui está identificado ali informações, na razão do emitente, ali, quem foi o responsável, isso aqui é importante, é obrigatório a ter, né? E motorista, enfim, placa do veículo, e aqui embaixo aparece a identificação do resíduo propriamente, aqui o código dele, né? O estado físico aqui no caso era um efluente líquido, né? Líquido a classe 1, acondicionamento e tal, condições dele, quantidades. E a tecnologia foi triagem e armazenamento, porque foi destinado aqui para a empresa Biocis, ela vai consolidar uma carga e vai descaracterizar o resíduo e vai enviar numa carga maior. Né?
Então, em suma, seria isso aqui a questão do documento, né? Aquele processo ali vai acabar gerando esse documento aqui para ser transportado o resíduo. Se o professor tem alguma colocação aí, quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, alguém também quiser. Só lembrando o que a gente já havia comentado lá no início, tá? O sistema em outros estados ele é semelhante, tá? Para não dizer basicamente Igual, né? igual, Isso. mas é sempre importante observar que em cada estado pode ter uma normativa, de repente lá uma especificação que seja diferente do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, se a empresa for enviar os resíduos a um outro estado, seria importante também verificar as normativas desse outro estado, assim como qualquer coisa, né? Então, se eu tenho enfim, vamos esquecer aqui a parte do resíduo, tá? Se eu falar sobre qualquer outra coisa, a gente tem que observar, se uma empresa vai se instalar em outro estado, uma empresa que tem uma matriz no Rio Grande do Sul vai se instalar em outro estado, tem que observar a legislação de lá também. O resíduo é igual, tá? Então, sempre quando acontecer isso, deve ser observado todas as normativas, tá? De todos os estados, inclusive aqueles no qual o resíduo vai passar, né? Não precisa ser só do destino. Então tem que observar É, tudo que, isso, até mesmo porque vai ter que ser apresentado em algum momento, caso seja, né, solicitado por via de fiscalização, o transporte dentro de alguns estados, né? Então pode ser que seja solicitado esse documento também. aqui é só para ter uma ideia aí, olha a fachada, vamos dizer assim, do sistema da Fátima em Santa Catarina. Né? Basicamente é o mesmo, se eu ir nas mesmas funções, né? Então eles estão unificando justamente para facilitar a questão da movimentação mesmo, né? O que pode alterar, de repente, é aquela questão de desobrigar determinado gerador a fazer o MTR. Isso aí pode alterar em determinados estados. Por quê? Porque cada estado tem sua característica, né? Muitas vezes tem um estado que não tem condições de receber determinados resíduos, por exemplo, então ele vai ter uma determinada normativa relacionada a isso, ou a característica ambiental daquele estado é diferente do Rio Grande do Sul, então ele pode ter uma normativa diferente por causa disso. Então, sempre é importante observar quando a gente fala de estados diferentes, né? A gente tem lá uma legislação nacional e ela deve ser observada, e depois nós vamos ter, obviamente, as legislações estaduais, né? E também as municipais. Então, se dentro do próprio município ainda tiver uma outra exigência, também deve ser realizado aí o que for exigido da questão do município, tá? Então, tudo que for exigido, não importa se é o estado ou o município, tem que ser observado, tá? Com toda certeza, até reforçando, fazendo um gancho aí, na questão de licenciamento, né? Isso aí que é predominante, né? Então influencia também no MTR, né? Licenciamento, principalmente na questão de municípios aí, Santa Catarina, é bem diferente do nosso aqui, né? Exige muito mais documentação, né? Uns estudos bem mais aprofundados do que aqui no Sul, né? A gente teve ali uma indústria de alimentos que a gente licenciou lá, perto da BR-101. Então foi bem, não vou dizer complicado, mas foi bem trabalhoso comparado aqui nossos municípios aqui. Então essa observação ela é essencial para poder fazer um bom trabalho e conseguir atender as condicionantes, né, do que o Estado pede, né? E me diz uma coisa, Pablo, tem um prazo de validade esse documento, ou ele, por exemplo, uma vez emitido, ele tem validade até, enfim, sabe, sei lá quando? Como é que funciona a questão O da MTR validade do documento? Por exemplo, eu fui lá, fiz um MTR que eu vou, enfim, destinar o resíduo para, sei lá, para Santa Catarina, tá? sim, Esse documento tem um prazo de validade, por exemplo, eu tenho que, esse resíduo tem que chegar até Santa Catarina em tem um tanto prazo. tempo ou não tem esse prazo aí de validade desse documento? O que acontece é um prazo de recebimento do documento, né? Por exemplo, de destinação, eu não quero mentir para vocês aí, mas quando eu estava ali, como está sendo alterado sempre, né? A época que eu estava era 60 dias, eu acho, para recebimento do documento. O recebimento é o quê? Emissão pelo gerador e recebimento pelo destinador. Então, esse período ali, eu poderia entregar ele em 15 dias, mas o meu destinador tinha 60 dias para receber ele, entende? Então, essa é a validade do documento. Se ele não for recebido, aí ele não tem validade nenhuma, tem que ser emitido um novo, enfim, mesmo que a Tá. carga tivesse. Isso acontece bastante, do destinador acabar se passando,
né? Ah, O gerador tendo que cobrar o destinador para poder receber e fechar planilhas, e enfim, né? Isso acontece bastante. entendi, entendi. E por quanto tempo a empresa, sei lá, geradora ou destinadora, ela tem que guardar consigo o documento do MTR? Tem um prazo também ou uma vez recebido, ela, enfim, dá baixa em sistema e aí pode jogar fora o documento? Como é que funciona esse controle documental aí? A ideia é guardar, né? A ideia é ter ele. A gente pensa, bah, mas eu tenho uma via aqui eletrônica aqui toda, só que lá na via física contém a questão das assinaturas aí de quem teve no ato no dia da emissão, no dia da coleta e no dia do recebimento, né? Então, isso até os geradores, quando o documento chega no destino final, é aconselhável, né, que peça uma cópia do documento com a assinatura de quem recebeu lá, porque como ela vai chegar no fim da cadeia, ela precisa, não vai ter aquele documento ali, né? Então ela pede uma cópia, enfim, um scanner daquele documento e arquiva aqui para si, né? É que nem uma nota fiscal, não, ideal é sempre guardar, né? Sempre ter a via física também. Sim. Eu vi uma notícia, que aí eu não sei se, enfim, qual é o grau de verdade daquela notícia, que seria de 3 anos para guardar, enfim, mas não sei se até se não é superior o prazo, tá? Por isso que eu te Sim. perguntei se de repente tu saberia alguma coisa. O Sérgio, da Rádio Vale Feliz, ele pergunta se a substituição do manual para o digital, na prática, ele melhorou a eficiência com relação ao próprio controle, tá, da questão de geração, destinação do resíduo. Ou se, por exemplo, a possibilidade de burlar essas informações foi minimizada com essa mudança do físico para o online, ou se não, ou se piorou, ou se continua igual. Como é que ficou isso? Ah, legal aí. Essa questão, né, olhando o modelo um e o modelo online agora, eu interpreto como fechando o cerco, vamos dizer assim, né? Os órgãos ambientais querem fechar cada vez mais, concentrar as informações, né? Porque tu imagina um documento manual que vai ser emitido, ele pode ser perdido no meio do envio, do correio, enfim, do entregue, porque geralmente ele é enviado por correio, né? Isso tudo pode acontecer, pode ser burlado a caneta, pode ser, enfim, né? Mas mesmo assim ainda a gente até tenho relatos aqui nesse projeto que eu estou fazendo aí do trabalho, de empresas aí que nem existiam mais com seu CNPJ, que acabaram se cadastrando, dizendo que iam aplicar uma tecnologia, enfim, levaram o resíduo não sei para onde, né, na ocasião era uma sucata metálica ferrosa, e na ocasião levaram a sucata não sei para onde, não destinaram onde era para ser, o destinador nunca recebeu o resíduo, né, então ainda tem coisas que precisam ser trabalhadas nesse sistema, mas acredito que tenha diminuído muito, né, essa questão de facilitar o controle da gerenciamento do resíduo, né, do recebimento lá, de quantidades do que foi mandado. Então, aos poucos, vamos dizer assim, as empresas mal intencionadas vão caindo fora, né, o cerco vai fechando, como eu falei, então, automaticamente isso vai refletindo numa melhora do sistema e melhor controle aí, até para o órgão e até para quem gera o resíduo, enfim, né. Se a pessoa quer trabalhar sério, ela vai acabar fazendo da maneira certa, né, transparente, que é o que o sistema uh, quer, né, o sistema propõe isso. Só que mesmo assim ainda às vezes acontece, mas bem menos acredito eu. Sim, então para a gente dar uma a finalizar, e a questão que ele também pergunta a questão da fiscalização, né? Como isso é uma declaração, a gente presume-se verdade o que está escrito ali, né? Verdade absoluta. Essa é a presunção de veracidade, né? Então, caso numa fiscalização se constate que as informações estão erradas, ou que de fato teve um erro, sei lá, se uma informação que deveria estar não está, uma informação que está, mas enfim, está incorreta, enfim, é uma série de informações ali que podem estar equivocadas, e isso pode ser um causador de dano ambiental, e aí vai, obviamente, dependendo da gravidade do dano, aquela coisa toda, a empresa, o responsável técnico pode ser responsabilizado, né? Então, como é que a fiscalização faz, de fato, a fiscalização do documento? É assim, né? Às vezes ele vai ter que, depois vai identificar que houve um erro ali, né? Que há uma tentativa de burlar as informações, tá?
Pablo, queria te agradecer por ter participado aí da nossa segunda aula aberta, né, sobre resíduos sólidos. Foi muito válido a tua participação aqui. Obrigado pela disponibilidade primeiro, né, porque a gente sabe Claro, que claro. às vezes é complicado a gente arranjar um horáriozinho aí. Mas Tamo enfim, jeito. te agradeço mesmo por tudo que tu nos mostrou agora. E, galera, agradeço mais uma vez a todos vocês terem participado da nossa aula aberta. É claro que se a gente for falar de resíduos, a gente vai passar a noite inteira falando aqui, tem muito assunto. Se a gente quiser fazer mais aulas abertas, a gente vai fazer, porque realmente tem muita coisa boa aí para ser falada e para ser debatida, tá? Se a gente quiser falar, de repente, uma outra oportunidade sobre responsabilidade compartilhada, logística reversa, são assuntos que dão pano para manga aí, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns por ficarem conosco até agora e por, de fato, terem a iniciativa de buscar assuntos de relevância, tá? Eu espero que a gente não tenha decepcionado vocês e que vocês consigam aproveitar 1%. Se a gente conseguiu atingir 1% desse aproveitamento, já está excelente. A gente já agradece imensamente todos vocês, tá, galera? Eduardo, Então, quer comentar aí, Paulo? eu só vou pedir até a desculpa aí pela pressa nesse sistema, mas que nem tu comentou no início, né, a gente precisa se a gente for falar tudo aqui que está na questão do sistema, a gente precisa tirar um dia aí quase para poder ensinar bem certinho, né? Mas show de bola, agradeço aí se foi válido alguma coisa que tenha sido dito, mais para conhecimento mesmo, que existe isso, né? E como deve ser tomadas as decisões na empresa quanto à destinação de resíduos, né? Show de bola, se valeu a pena, agradeço Galera, vocês aí. se alguém quer fazer alguma pergunta para o Pablo, se tu quiser deixar, se tu não te importar, deixar o teu e-mail aqui para a galera. Deixo sim. Deixa o e-mail para a galera e se eles tiverem alguma dúvida também pode entrar em contato contigo, acho que enfim, certamente vai surgir algumas dúvidas nesse meio caminho aí. A ideia é essa, trocar informação. Tá? Galera, fica também o convite para as nossas próximas aulas abertas, tá? Terça-feira que vem, então, nós vamos falar sobre licenciamento ambiental, resolução 237, lei complementar 140, resolução CONAMA 01 de 86, política nacional e assim por diante, tá, galera? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pablo, valeu. Feitoria, valeu. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Um abraço.